Crianças, nós vamos começar agora a nossa aula de ciências. Por favor, abram o livro na página 101. Hoje, o nosso primeiro título vai ser essa palavrinha aqui, vírus. Palavrinha que nos tempos atuais a gente não passa um dia sem ouvir. Bom, vamos lá. Os vírus são os menores micro-organismos conhecidos. Por seu tamanho, eles são visíveis somente ao microscópio eletrônico. Eles não possuem estrutura celular. Por isso, precisam viver dentro das células de outros seres vivos para se reproduzirem. Guardem isso aqui. Quando isso ocorre, os vírus podem causar doenças chamadas de viroses. Caso os vírus não encontrem outras células nas quais possam se alojar, alguns tipos podem ficar por muito tempo inativos, isto é, sem realizar nenhuma atividade. Então, pode ser que aconteça que aquele vírus ele não ache nenhum micro-organismo para ele se alojar. Então, ele fica quietinho ali, só esperando a chance de algum micro-organismo aparecer para ele se alojar, tá bom? Eu tenho aqui a representação de alguns tipos de vírus, tá certo? E nós vamos fazer agora alguns exercícios sobre esses micro-organismos aí. Vamos lá. Observe a imagem de um bacteriófago invadindo uma bactéria. Então, olha ele aqui, ó. O bacteriófago invadindo a bactéria. Por que os vírus, como um bacteriófago, precisam da célula de outro micro-organismo? Bom, a Marília acabou de ler isso no texto e pediu para vocês prestarem atenção, tá? Por que eles precisam se alojar no em outro micro-organismo? Por quê? Número 2, as plantas também são parasitadas por vírus, então os vírus também se alojam em plantas. Com base em seus conhecimentos sobre as plantas, reflita. Como pode ocorrer a transmissão de um vírus de uma planta para outra? Registre as conclusões. Então, como que o vírus está lá numa planta e vai parar na outra planta? Será que tem alguma coisinha que vai de uma planta para outra? Hein, gente? O que vocês acham? Pensem sobre isso para responder, tá bom? Vamos agora para a página 102, que agora que a gente já viu um pouquinho sobre os vírus, nós vamos ver um pouquinho sobre os protozoários. Já tô até vendo a carinha de vocês falando, ai, que nojo! Lá em cima na página 102, tá bom? Vamos lá. Protozoários. Os protozoários são micro-organismos heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles habitam praticamente todos os ambientes aquáticos e solos úmidos, sendo vistos, em sua maioria, somente com o auxílio do microscópio. Existem protozoários que vivem junto com alguns animais, em associação que beneficiam, ou seja, que faz bem, tanto aos animais quanto aos próprios protozoários. Isso ocorre no intestino dos cupins, por exemplo, na qual os protozoários se alimentam e digerem a celulose, que é o principal alimento desses animais. Entretanto, há protozoários que são parasitas e podem provocar doenças graves, como a leishmaniose, a doença de Chagas e a malária. O grupo dos protozoários é bem diverso. Há protozoários de diferentes formatos e tamanhos. Conheça alguns deles a seguir. Então, o nosso livro trouxe aqui pra gente 4 tipos de protozoários, tá? Então, vamos lá no primeiro. Esse aqui se chama paramécio. Ele está sendo mostrado através de microscopia eletrônica e foi aumentado em 2.580 vezes. Aqui, eu tenho as amebas, também estão sendo mostradas através de microscopia eletrônica e foram aumentadas em 120 vezes. Aqui embaixo eu tenho tripanossomas e elas estão no meio, né? Eles, os protozoários, estão no meio de células do sangue. As células do sangue são essas vermelhinhas aqui e os tripanossomas, esses roxinhos aqui, certo? Também foram retratados através de microscopia eletrônica e aumentados em 1.750 vezes. Já aqui, nós temos os plasmódios, também em meio às células do nosso sangue. Então, aqui a gente já conheceu 4 protozoários: o paramécio, a ameba, o tripanossoma e o plasmódio, certo?
Tendo feito isso, eu quero que vocês leiam a curiosidade que está aqui na página 103. Com muita atenção, a tia Marília não vai ler para vocês isso aqui, tá bom? Prestem muita atenção mesmo. Tia vai ler com vocês o glossário, que é referente a essas duas palavrinhas em azul aqui. Bioindicadores são seres vivos cuja presença, quantidade e condições de sobrevivência são indicativos biológicos de determinada condição ambiental. E ecotoxicidade são os efeitos tóxicos de substâncias químicas nos seres vivos e no ecossistema, tá bom? Aqui embaixo da página 103 tem uma sugestão de site para vocês acessarem, tá? De site não, de livro. Gente, eu achei até que o livro tivesse disponível em site, mas ele não tá. Esse livro se chama Viagem ao Mundo dos Micróbios, de Samuel Murgel Branco, tá? A tia Marília ia indicar para vocês esse livro para nossas leituras, né? Mas como esse ano tá todo diferente, nós não vamos ter, tá bom? Mas quem quiser comprar o livro, pedir pro papai e pra mamãe, é um livro bem legal, tá bom? Agora nós vamos fazer algumas atividades sobre as matérias que a gente viu hoje e as matérias que nós vimos antes, que são as nossas atividades de para casa, tá bom? Então vamos lá, página 104. A imagem a seguir representa a observação de diferentes seres vivos. Então olha só, tem esse aparelhinho aqui e a imagem aqui ao lado do que pode ser observado nesse aparelho, tá bom? Façam no caderno de ciências. Letrinha A. Como são denominados esses seres vivos? Então, como que chama esses seres vivos aqui, gente? Letrinha B. Explique por que eles são observados com esse instrumento. E letrinha C. Que seres você reconhece na imagem? Nós já vimos essas imagens aqui, viu, gente? No livro. Hoje e nas aulas anteriores também. Número 2. Analise a imagem das bactérias a seguir. Eu tenho aqui, né, a imagem das minhas bactérias e eu vou responder letrinha A e B. Letrinha A, cite uma característica das bactérias. Vocês podem voltar umas paginazinhas ali no livro que tem o título Bactérias e lá citar para mim duas características das bactérias, tá bom? E letrinha B, cite o nome do arranjo da colônia formada pelas bactérias da imagem. Isso também está no livro. Nós temos essa imagem e o nome dela numas paginazinhas anteriores aí também, tá? Consultem o livro e retomem a matéria para responder. Número 3. Observe a imagem de três algas euglenófitas obtida por um microscópio óptico. Então, eu tenho aqui a imagem dessas 3 algas euglenófitas. Letrinha A. Explique por que as euglenófitas são classificadas em micro-organismos. Por que elas são micro-organismos, gente? E B. Qual é a principal característica das euglenófitas que permite a elas realizar a fotossíntese? O que elas têm na sua composição? Assim como as plantas, tá? Que permite que elas realizem a fotossíntese. É o nome daquele pigmento verde, tá? Fácil. Número 4. Leia o texto a seguir. Então, vocês vão ler esse texto aqui, tá? Que fala sobre a decomposição. E vão responder. Letrinha A. Cite os organismos responsáveis pelo processo de decomposição. Nós vimos isso na aula anterior, tá? 2 organismos aí são responsáveis pelo processo da decomposição. E B, de acordo com o texto, explique o que ocorreria na natureza se esse processo não existisse. Então, se as coisas mortas não fossem decompostas, o que ia acontecer, né? Tanto com essas coisas mortas e também quanto às necessidades do solo, das plantas. Retomem a matéria, nós vimos decomposição na página 99, então retomem o texto para responder, tá bom? E atividade 5. A imagem mostra um ser vivo entre as células sanguíneas de um ser humano. Letra A.
A que grupo de micro-organismos esse ser vivo pertence? Nós vimos isso hoje, tá? E cite uma característica desse grupo de seres vivos. Também tem no texto que nós lemos hoje, nos textos, tá bom? Por hoje é só, crianças, não se esqueçam de retomar a matéria para responder as atividades de para casa. Isso é para fixação do conteúdo, tá joia? Qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo!